e afirmando: obrigado, Senhor, porque até aqui, de fato, o Senhor tem me abençoado. Obrigado, Senhor, porque até aqui, de fato, o Senhor tem me dado força. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para os irmãos poderem sentar, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, enaltecemos ao Senhor Deus por essa noite maravilhosa, por esse dia, por essa data tão especial. Que o Senhor Deus possa abençoar todas as mães, uma vez mais na noite desse dia. Que as bênçãos do Senhor possa vos alcançar. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Antigamente a gente era avisado com pelo menos um dia de antecedência, né? A pastora mandava uma mensagem. Hoje é alguns minutos falando para a pregação. Mas amém. Prometo, irmãos, não ser longânimo. Bel ainda vai levar a pastora para a pizzaria, né, Bel? E eu vou junto, ela sabe. Amém? Dois provados vai, né, Vaz? Eu sei que ela vai levar, o pastor Jefferson vai pagar a conta todinha. Amém, pastor? Queridos, eu quero ler em rápidos tempos o versículo no livro dos Romanos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 24, irmãos. Romanos 7, 24. Diz assim, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu peço a vossa atenção nessa noite para que possamos entender aquilo que Deus ele quer falar conosco na noite desse dia. Eu vou tentar não gritar, irmãos. Amém? Para que os irmãos venham entender perfeitamente essa mensagem. Amém? O que Deus quer falar com os irmãos. Conhecemos a trajetória da vida de Paulo. Quem era Paulo e quem se tornou Paulo. Paulo outrora era Saulo, um homem defensor da lei, um homem que tinha um conhecimento grande, um homem que aprendia nos pés, um homem sábio, que tinha também muito conhecimento. E esse homem, ele achou por bem de perseguir a igreja, de perseguir o povo do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus o tinha escolhido para uma obra, para uma chamada, para um ministério. E um certo dia, ele indo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para ele, quando ele ainda era Saulo, e disse: Saulo, Saulo, o porquê tu me persegues? E a Bíblia diz que ele ficou cego. Deus envia o seu servo para orar por ele. As escamas caem dos olhos. E esse Paulo, ele tem uma chamada de Deus extraordinária. A Bíblia diz que aquele que tinha muito conhecimento, que era um poliglota, que falava vários idiomas, aquele homem que entendia toda a Torá, que tinha dupla cidadania romana e judaica, ele agora vai adquirir não só o conhecimento,
mas vai ter agora a sabedoria. Porque o conhecimento, ele é diferente da sabedoria. O conhecimento está na arte do saber. E a sabedoria é aplicar aquilo que se aprende. Sábio é não aquele que conhece muito, que sabe muito, mas sábio é aquele que vive tudo aquilo que ele conhece, que aplica na sua vida. E a Bíblia diz que ele passa alguns anos aprendendo nos pés de um homem que era pescador, cujo nome era Pedro. E a chamada que ele tem é uma chamada diferencial de todos os apóstolos que viveram, que caminharam com Cristo, pois ele também vai caminhar e vai viver com Cristo, porém não em carne, mas em espírito. Ele vai ter visões de Deus, ele vai ter revelações dadas por Cristo, e ele também vai aprender com Cristo. É tanto que ele fala aos Coríntios no momento da Santa Ceia que vai passar aquilo que ele também aprendeu com o próprio Cristo. E a Bíblia diz que ele vai escrever algumas cartas, no máximo 13 cartas, o apóstolo São Paulo vai escrever. E dentre as 13 cartas, ele escreve esta carta aos romanos, direcionado a uma diaconisa chamada Febe. Aleluia, aquelas mulheres de Roma, os irmãos de Roma, veneravam ao apóstolo Paulo pelo homem que ele era, por sua integridade, por sua fidelidade, e admirava os seus caráteres. Haja visto que Paulo é o único homem dentro da Bíblia Sagrada que possui os 9 dons, aleluia, porém não era egocêntrico e nem soberbo. Dá-se a entender no capítulo 7 que ele não era. E quando Roma ovaciona Paulo, quando os irmãos de Roma estão admirados pela sabedoria que Paulo prega, pela sabedoria que Paulo ensina, Paulo agora vai relatar um pouco do que ele vive e um pouco como é o homem Paulo fora da tribuna e do altar. E ele vai dizer: olha, não se admira com a minha pregação, como aquilo que eu mostro a ser. Eu só prego assim por causa da graça. A graça, ela me enche, ela me preenche. Eu não prego assim porque eu sou melhor, porque eu tenho mais, mas eu sou assim por causa da graça. Deixa eu vos falar uma coisa: maldito homem que eu sou pecador, igualzinho a vocês. O que vocês não sabem é que dentro de mim eu vivo uma batalha, minuto após minuto. Miserável homem que eu sou, quando eu quero fazer um bem, quando eu quero agir bem, eu não consigo agir. E o mal que eu não quero fazer, quando eu penso que não vou fazer, este mal eu já tenho efetuado. Miserável homem que sou. Paulo, ele fala da luta que ele vive dentro de si. Paulo fala que não é um homem perfeito, que é um homem cheio de fraqueza, que é um homem cheio de falha. Ele diz: olha, só tem cura quando eu prego, e aonde chego é porque a graça de Cristo, ela está em mim. Multidões se reúnem para me ouvir, é porque a graça, ela me envolveu. Aleluia. Paulo, aleluia, ele começa a falar e a explicar aquilo que ele vivencia. Errôneo é o homem que pensa que é o mais santo. Errôneo é o homem que pensa que é o melhor. A Bíblia diz que
todo pecaram. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos também disse: todos pecaram e distanciados estavam da glória de Deus. Abel, íntegro, que levava o melhor sacrifício a Deus, ele pecou. Todos pecaram. Adão pecou, Abel pecou, Caim pecou, aleluia, Davi pecou, aleluia, os profetas pecaram, todos pecaram, aleluia, distanciados estavam da glória de Deus. Porém o Cristo foi martirizado, o sangue foi vertido, e a misericórdia, a graça dele, ela tem nos alcançado, aleluia. Aí ele vem falando, e agora ele fala do versículo de número 24, ou no versículo de número 24. E ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando nós começamos a estudar essa interrogação de Paulo a Roma, ou aos romanos, começamos a entender o que Paulo quis dizer com essa palavra. Segundo a lei romana, quando o homem ele cometia um homicídio, ele matava outro homem, não tinha cárcere para homicídia, não tinha prisão para homicídia. Aquele que matava, assassinava. A lei dizia que quando alguém matasse um homem e ele fosse julgado, o julgamento dado pelo juiz era esse: que ele teria de pegar o corpo do homem que ele matou, agarrar e prender ao seu corpo, deixar preso no seu corpo, e aonde ele fosse, o corpo que estava agarrado com ele ia. Aonde ele chegasse, o corpo que estava agarrado com ele chegava. E quando o corpo começava a entrar no estado de decomposição, de perturbação, quando tivesse se decompondo e as bactérias estivessem corroendo a carne, o corpo podre, o corpo, aleluia, que estava cheio de bactérias, aleluia, se decompondo, agora as bactérias daquele corpo começavam a entrar no corpo do que o matou, e aquele homem chegava a morrer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 5, ele disse assim: há de ser que nós há uma guerra, há uma batalha entre a carne e o espírito. O espírito, ele luta, ele clama, ele pede para as coisas de Deus, que envolvem a Deus, mas a carne luta para as coisas da carne. E ele disse: aquele que vos alimentar mais é aquele que prevalece. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Eu aceitei a Jesus, eu tive a visão, ele me fez um profeta, eu escrevi 13 epístolas, eu te embuguei dentro das águas dos batismos, eu fui batizado, e eu matei um homem, o velho homem. Só que tem uma coisa: esse homem está agarrado em mim. Paulo está dizendo: olha, dentro dessa carcaça tem um homem bom, tem um homem que quer orar, que quer jejuar, que quer buscar, tem um homem que não quer cobiçar, não quer desejar, não quer ser leviano. Só que eu carrego uma natureza. E essa natureza,
Ela não quer saber de Deus, porque ela é podre. E as bactérias desse corpo que está se decompondo, que está morto, ela quer tomar de conta. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo: o homem bom que eu sou por dentro, esse homem morto não quer deixar ele ir para fora. Esse homem morto não quer deixar eu viver aquilo que a palavra manda eu viver. Aí Paulo diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estou nessa natureza. Eu quero as coisas de cima. Eu quero ir para o monte, eu quero jejuar. Eu quero ter revelação. Mas quando eu quero fazer esse bem, o meu olhar pecou. A minha mente pecou. Eu pequei no meu falar. A Bíblia diz que o homem peca por pensamento, por gesto, obras e atitude. A natureza é mal. A natureza é pecaminosa. A Bíblia diz que herdamos o pecado de Adão. Paulo disse assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Mas ele também disse: por um homem o pecado sai do mundo. Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a natureza dele não deixa ele ser melhor para Deus, para ele ser o homem espiritual que ele quer ser. Davi disse no Salmo 51: eis que em pecado fui concebido, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo: olha, a minha natureza é pecaminosa desde a do ventre. Aí Paulo está dizendo: tá bom, eu sei que eu sou. Eu sei que tem um homem bom dentro desse homem mau. Eu sei que tem alguém vivo que está sendo contaminado pela podridão do homem morto. Eu sei. Mas quem vai arrancar esse corpo de mim? Aleluia. Quem arrancará o corpo que está morto desse homem que está vivo? Aleluia. E eu começo a ler a Bíblia, e vou pregar e vou acabar. E começo a ver e a entender quem vai arrancar este homem. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira epístola, 4, ele disse assim acerca daqueles que estão mortos. E disse assim: olha, queridos irmãos, não quero que vos se entristeça como os demais. Sabeis, pois, que aquele que morreu em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Paulo, escrevendo a Corinto, primeira epístola, no capítulo 15, ele diz assim: que há de ser que Cristo arraiará nas nuvens, aparecerá nas nuvens, e nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Aí ele disse assim: e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é impuro se revestirá da pureza de Deus. Sabe o que é que ele disse? O corpo está agarrado, o homem morto está agarrado no homem vivo. O homem, a carne que quer me entregar, me levar para o mundo e para o pecado, ela está agarrada. Mas vai ter um dia, alabaçumicandarávia, que esse homem morto, ele não vai suportar, porque esse corpo que é corrupto, ele se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mal se revestirá da bondade de Deus. Aleluia. O arrebatamento, irmãos, sabe por quê? Porque o crente que é crente, ele peca, mas ele não quer pecar, ele não tem prazer no pecado. Quem tem prazer no pecado é aquele que vive na iniquidade.
que tem prazer no pecado, não quer sair. O crente peca, erra, falha, mas ele dobra o joelho e diz: Deus, me perdoa, me levanta, me ergue, me ajuda. Aleluia, me dá força para lutar, para suportar. Segura em minhas mãos. Aí o Senhor está dizendo: calma, porque o arrebatamento está vindo aí. O que é corrupto vai se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal receberá a imortalidade de Deus. E uma coisa, o que é mortal dói. Quem sabe que você perdeu já sua mãe e nessa data dá uma dor no coração, mas o que é mortal se revestirá da imortalidade de Deus. E tem mais, a morte que anda por aí trazendo tristeza, esta igreja transformada, o homem bom que há em nós olhará para a morte e vai dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? Inferno, aonde está o teu agrião? O arrebatamento. Xerebia, semicala, sébia. Lacassúbia, vai ter fim, calma. Lacassúbia, o Senhor te entende, Ele entende a tua fraqueza, Ele não vai te abandonar. Lavassúria, o arrebatamento está chegando. Aleluia, ele não tem conta. Ele sabe, é fraco. Ele escolheu os fracos, incapacitados. Ele escolheu os errôneos. A Bíblia diz que a mão dele, ela foi no lamaçal e nos resgatou. Ele conhece a nossa natureza. O arrebatamento está vindo aí para mudar essa igreja que peca, mas não tem prazer no pecado, que cai, mas não fica prostrada, que erra, mas quer acertar. O revestimento de Deus está vindo aí. Arrebatamento. A Bíblia diz, Bel já quer ir para a pizzaria, né, Bel? A Bíblia diz que o arrebatamento será como abrir e fechar dos olhos. Segundo os calculistas, diz que dá 3,7 milésimo de segundo. Aleluia. Oh, glória. Na súplica, labaracha. 3,7 milésimo de segundo. Dentro de um abrir e fechar dos olhos. A órbita natural está aqui. Quando a igreja for arrebatada, ela vai entrar na órbita celestial do sobrenatural, e aquilo que é mortal, ele será revestido para a glória de Deus. 3,7 milésimo de segundo. Nesse período, antes ou como abrir e fechar dos olhos, essa carne, ela vai receber o revestimento, irmãos. Vestimento de pureza, porque o céu não é para impuro. Essa carne que é corrupta, ela vai ser revestida da incorruptibilidade. No céu não vai ter como se corromper. No céu você não vai pensar que é o melhor, o mais bonito, o mais capacitado. A tua carne, ela não vai se corromper. O revestimento de Deus vai chegar. Por isso que há um dever para a igreja. Por isso que a gente prega dizendo que a igreja não pode se preparar. Ela tem que estar preparada. O cara tem 20 anos de crente. Chega o arrebatamento, não está preparado. Será que 3,7 milésimo de segundo vai dar para se preparar? Se não abrir e fechar dos olhos você se preparar, amém. Vestimento. O corpo, ele vai ter que ser transformado para poder, irmão, suportar aquilo que os anjos suportam com o corpo glorioso. A Bíblia diz, entenda isso, rapidinho, eu estou acabando, 2 minutos. A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou em corpo de glória. Pela uma ótica normal, ele tem que ressuscitar com um corpo normal.
Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou com um corpo glorificado. Sabe por quê? Porque ele aonde ia entrar, a matéria não ia suportar. O corpo teve que ser glorioso. Aonde a igreja vai entrar, tem glória, tem poder, tem a presença. Por isso ele vai te revestir sobre a... Foi interessante. Tem pessoas que pensam que no período do arrebatamento ele vai ficar que nem um Gasparzinho daquele desenho. Um espírito que passa pelas coisas não toca em nada, mas não. Será esse corpo revestido de um corpo que não se corrompe. Será um corpo incorruptível que apalpa, que toca, que abraça. E se for possível, que até que come. A Bíblia diz que Jesus veio em corpo de glória, glorioso, transformado. E a Bíblia diz que Tomé disse: eu só creio se eu ver e tocar nas mãos. Aí a Bíblia diz que ele apareceu e disse: Tomé, pode tocar, Tomé, aleluia. A Bíblia diz que ele tocou no corpo glorioso. A Bíblia diz que Jesus apareceu na praia com seus discípulos, aleluia, os seus discípulos, e ele estava comendo peixe e pão. Jesus com um corpo glorioso comeu aleluia, o peixe e o pão com um corpo glorioso. Eu não vou ser que nem Gasparzinho. A igreja vai ser transformada, revestida do poder de Deus. Se põe de pé em nome de Jesus. Vivemos essa batalha constantemente dentro de nós. Nós queremos acertar, acabamos errando. Porque essa natureza é daqui de baixo. Mas o revestimento vem lá de cima. Aleluia. Irmãos, Deus não está pedindo para você ser o Mega Man, o astro, o melhor, o super santarrão, não, porque está escrito que ser santo demasiadamente é pecado. Deus não quer você diferente dos diferentes, não. Deus quer você um homem que não tem prazer no pecado. Pode até falhar, mas não tem prazer na falha, no seu pecado. Lembra da igreja do Apocalipse? Ele disse assim, ó: tendo pouca força, irmãos, presta atenção, tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. É com a força que você tem, mas não está desistindo, está dizendo: Deus, eu quero orar, eu quero a tua presença, eu quero te buscar, eu vou para a tua casa, eu quero receber. Ele está dizendo: é com a tua pouca força que eu vou fazer o sobrenatural acontecer sobre a tua vida. Ó Deus, te agradecemos por tua palavra. Ó Deus, que arde em nosso coração, Senhor. Espírito de Deus, temos em nós um homem morto. Ó Deus, que morreu, que matamos ele quando entregamos a nossa vida a Ti, Jesus. Ó Deus amado, mas ele está no estado de treputação, está preso em nós. Mas cremos na Tua palavra. Cremos que daqui a pouco o Senhor vai aparecer nos ares. O Senhor vai levar esta igreja para morar contigo. Cremos, Senhor, que aquilo que é mortal, ele vai ser revestido da imortalidade. Cremos, Senhor, que aquilo que é corrupto, ele receberá a incorruptibilidade, e para sempre estaremos contigo, ó Deus. Lacacena calabarace minaraia.
Ó Deus, erramos, Deus. Ó Deus, pecamos, mas nós não somos conformados com o pecado, Deus. Ó Deus, como Davi, Senhor, clamamos, não retira de nós a presença do Teu Espírito, meu Deus, na noite desse dia, reveste-nos com a Tua presença, ó Deus. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Deus, derrama sobre nós, Senhor, o Espírito que afeiçoa o homem. Ó Deus, sabemos que nossa vida aqui é apenas uma passagem, porque vai haver o arrebatamento, e arrebatamento é tirar com pressa. Ó meu Deus, venhamos estar pronto para este grande dia, nós juntos te louvarmos aonde é perfeito, Deus, para a glória do Teu nome. A igreja aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ariane.